Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos da lição? E hoje, terça-feira, 16 de dezembro de 2025, a lição 12 de hoje ela tem como título Limites Claros. Como Josué havia aprendido, com que o melhor caminho para que ele pudesse ser vitorioso, ser alegre, é ser obediente realmente ao Senhor, foi justamente esta ordem que ele recebeu de Deus para falar para o povo de Israel. E a mensagem é o seguinte, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Está lá em Josué 1:8. Era Deus falando, para Josué, como líder do povo de Israel, para que ele não esquecesse de sempre obedecer a lei de Deus, falar dessa lei de Deus para o povo de Israel e para que eles fossem obedientes. E nesse momento agora, Josué está bastante idoso e ele menciona ao povo de Israel que se eles quisessem ser realmente vitoriosos, eles deveriam fazer o mesmo, ou seja, ser obedientes, estar disposto a ler os 5 primeiros livros da Bíblia que estavam disponíveis a eles, que é chamado de Torá. E a lição de hoje, baseada lá em Josué capítulo 23, versículos 6 até 8, versículos 12 e 13, Josué, com bastante autoridade, ele fala dos cuidados que Israel deveria ter com as nações vizinhas pagãs, que eles não fizessem aliança com eles, porque eles se contaminariam, e espiritualmente seria um mal terrível para eles, porque seria a destruição de Israel. O perigo não era realmente a ameaça da hostilidade dessas demais nações, mas o risco da amizade com elas, que poderia trazer um mal grande para dentro de Israel. As armas que esses povos pagãos possuíam não era uma ameaça, um risco para eles, de forma alguma, No entanto, o que realmente poderia fazer muito mal para o povo de Israel era a ideologia desses povos pagãos, os costumes, a adoração a deuses falsos, sacrifícios terríveis, valores que essas nações tinham, que eram bastante prejudiciais, muito maior do que qualquer força militar. E outro problema também muito grave era a união que poderia haver entre israelita e cananeus, povos pagãos, porque eles não foram destruídos totalmente, porque teve algumas nações, povos como os Gibeonitas. Eles realmente pediram perdão e foi falsamente, e eles conseguiram realmente se manter vivos, e eles estavam no meio realmente do povo de Israel. Isso era um problema, mas não um problema de armamento, coisa parecida, era um problema espiritual que eles poderiam trazer para dentro do povo de Israel. E assim Josué alerta para evitar a idolatria, que seria um colapso espiritual dentro de Israel. E um dos casos assim bem conhecidos que nós temos aqui é de Salomão, que as Sagradas Escrituras mostram que foi bastante
clara das tristes consequências espirituais do casamento, né, que ele teve entre pessoas de religiões diferentes, de doutrinas, de costumes diferentes, que fala em 1 Reis 3:1 e 1 Reis 11, versículo 1 até 8. O Novo Testamento, os cristãos são advertidos da mesma forma para não contrair relacionamentos conjugais com pessoas descrentes ou de outras doutrinas, porque poderão trazer os mesmos problemas para dentro do seu lar, da sua vida, que nós podemos ver lá em 2 Coríntios 6:14. E Josué, ele já estando assim idoso, né, bastante avançado em idade, já não tinha muita locomoção, e foi nesse momento para o povo de Israel que ele dá essa mensagem, e ele alerta, né, para o povo de Israel, que mesmo que o povo dos cananeus e povos pagãos eles já haviam sido vencidos ali, e eles também já estavam ali em posses das terras, né? Ali o povo de Israel desfrutando aquele repouso que Deus havia dado para eles, que Deus havia prometido esse repouso, mas existe um problema, que no meio deles estava realmente um remanescente dos povos pagãos ali dentro. O fato deles estarem assim, mais tranquilos, de não precisarem de ficar assim em constantes alertas, é claro, era compensador, era uma alegria, né? Era uma restauração física. Por outro lado, a tranquilidade e o conforto às vezes reservam males para nós, como reservou ali para Israel. Se nós se esses males, se eles não forem reconhecidos e evitados, né, cortados pela raiz, que podem gerar consequências devastadoras, levando realmente as pessoas cristãs para uma zona de conflito, porque hoje nós temos um grande conflito cósmico, né, entre Deus e Satanás, e nós estamos realmente, se nós não nos cuidarmos, né, não policiarmos as nossas atitudes, poderemos estar comprometidos na salvação. As expressões que Josué, líder do povo de Israel, menciona, ele é um alerta que diz assim, ó: esforçai-vos e empenhai-vos, que está lá em Josué 23, 6 e 11. Josué dando um alerta para que eles se esforçassem, para que eles pudessem manter a obediência e a observância dos estatutos e mandamentos de Deus, principalmente o 4º mandamento. E eles teriam que se empenhar realmente em observar isso, para que eles não fossem contaminados com nação alguma. Isso nos diz que enquanto nós estivermos nesse mundo de lutas, porque o inimigo ele é incansável, ele não descansa, e ele vem a atacar todas as pessoas, porque já que ele não pode atacar a Deus, ele vem atacar seus filhos. E Josué diz que nós temos uma parte a desempenhar como um povo eleito de Deus, os cuidados que nós devemos ter. E é uma resposta que nós precisamos dar ao Senhor como povo de Deus, através do nosso amor, da nossa lealdade. Josué declarou a Israel que a tarefa que tinham pela frente não era exclusivamente de natureza militar, e sim espiritual. E que agora a importância seria obedecer a Deus, fazer a sua vontade, seu querer, que é revelado através da Torá, das Sagradas Escrituras, que são os 5 livros que eles tinham, que eles estudavam, que era o Pentateuco, que eles fizessem um grande esforço para livrar desse perigo
E nos tempos de Josué, essa ameaça dos pagãos não era ameaça física, ou do poderio militar, ou as hostilidades que era muito comum deles, desses povos e nações pagãs, mas sim eles terem amizade com eles, né? Porque eles poderiam sorrateiramente colocar lá dentro costumes, né? Adoração falsa, doutrina falsa. Eles poderiam casar com pessoas que poderiam realmente, com uma liderança dentro do lar, poderia realmente modificar o caminho delas. E assim poderia comprometer a doutrina da verdade. As armas dos cananeus poderiam não representar nenhuma ameaça para Israel. No entanto, seus costumes, ideologias, seus valores morais poderiam ser altamente prejudiciais de que qualquer força militar. Josué chamou a atenção de Israel porque o conflito principal que estava em jogo era realmente a parte espiritual, era eles tirarem do caminho de Deus. Os cananeus eram politeístas, né? Eles adoravam Deus como ele e Baal, e a proibição por parte de Josué de invocar o nome de alguns deuses pagãos que poderiam ocorrer ali. As pessoas pegam costumes, né? Principalmente aquelas que estavam casadas com pagãos. E daí eles eram costumes de jurar por aquela doutrina. E naquela época tinha alguns cananeus que estavam no meio do povo de Israel que poderiam perfeitamente influenciar. E no Antigo Oriente Próximo, o nome de uma divindade representava a presença e poder. E invocar ou mencionar o nome de deuses estrangeiros em cumprimentos, saudações ou transações comerciais era muito comum, né? Geralmente pelas autoridades faziam isso de cumprimentar, que eram deuses estranhos, doutrinas falsas, né? E esse costume poderia levar os israelitas a buscar esse poder em momentos que eles tivessem necessidade. Como existe pessoas, né, que mesmo dentro de uma religião evangélica, quando elas não conseguem, às vezes, as bênçãos, as curas, os milagres que elas precisam, elas procuram, às vezes, em centro espírita, em doutrinas da mente que vão levar para a perdição. E isso é muito comum nos dias de hoje. E a proibição de Josué é primeiramente de Deus para que Israel não fizesse alianças com nações pagãs por isto, porque o objetivo era de proteger de toda a contaminação espiritual que podia vir ali, que toda a certeza que Israel iria ser destruído por isto. E que o objetivo de Satanás é esse, destruir o povo de Deus, porque os cananeus praticavam os rituais satânicos, né? Abomináveis, que incluíam até de sacrifícios de crianças, adivinhações, feitiçarias. E a adoração deve ser exclusivamente para Deus, Criador e mantenedor do universo. E tendo os cananeus em seu meio, existia o perigo dessa união, do casamento entre as pessoas, e tendo ali um jugo desigual, ainda pior se um dos cônjuges ainda não ter se convertido, ter suplantado o coração à adoração a deuses falsos. Josué não queria promover uma suposta pureza racial ou étnica. Não. Ele não queria fazer realmente uma raça pura, mas evitar a idolatria que podia levar ao colapso espiritual de Israel, o afastamento de Deus, levar as pessoas ao pecado. E o próprio Josué firmou uma aliança com os gibeonitas sem consultar a Deus, uma aliança assim de paz, né? Onde eles usaram, assim, os cananeus usaram de astúcia para enganar líderes de Israel, onde eles queriam participar da doutrina de Israel,
para não morrerem. Ou seja, eles foram por força, né? Porque naquela época existia uma guerra entre Israel e os cananeus que deviam ser eliminados todos os povos pagãos. Os gibeonitas, eles se fizeram de israelitas e eles aceitaram a doutrina, mas eles mantinham ainda costumes pagãos. E Josué não podia cancelar a aliança com eles, porque ele fez essa aliança com esses povos pagãos que sobraram em nome do Senhor. Aí que foi a gravidade. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado a todas as pessoas para aceitarem a Jesus como o Salvador do Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É João 14,6. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ele é o único Salvador. Não existe outro meios assim de salvação. Não existe doutrina que leve à salvação, a não ser aquela que obedece os estatutos e tem a Jesus como Salvador. Ou seja, obedecer os mandamentos na íntegra, principalmente o quarto mandamento. Que você tenha realmente um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.